Bom, pessoal, então, de novo, bom dia para vocês. Esse aqui é mais um... Tinha combinado com o Orlando, né, da gente fazer alguns... A gente chamou de workshop, né? De workshop para a gente trabalhar alguma coisa prática, coisa que a gente já faz no dia a dia, e aí cada um pega o que tem mais familiaridade, o que está fácil, assim, fácil acesso naquela época e ministra. Aí tinha planejado essa para a gente trabalhar um pouquinho com ArcGIS. Eu não sei se todos vocês já mexeram. O Eduardo, eu sei que trabalha no doutorado dele. O Jaime participou da disciplina com a gente, já anda bem também. O Nélio acho que mexeu um pouco, né, Nélio, com a questão das imagens. Foi isso? Para já referenciar. E a Mariana e a Natália, eu não sei, vocês já mexeram, Natália e Mariana, alguma vez? Eu nunca usei. Eu sei, mas bem pouco, na real. Tá. Bom, então vamos começar do comecinho. O que vocês entendem como sendo um GIS, um SIG? Só para balizar a minha explicação aqui. Vamos começar com quem nunca mexeu. Mariana, o que você entende, Mariana? Como se fosse um posicionamento dentro de um sistema geográfico? Como se fosse o quê? Um posicionamento dentro do sistema geográfico? Tá, e o que é esse sistema geográfico? Professor, eu acho que é tipo latitude e longitude dentro de um mapa específico. Tá. O Eduardo, vamos lá, Eduardo, você que já mexeu um pouco mais. Bom, para mim, um sistema geográfico é um conjunto assim de dados geográficos, né, que você pode analisar, manipular e modificar para conseguir uma situação que você considere aceitável, satisfatório ou até ótimo, dependendo daquilo que você deseja fazer. Beleza. Vai lá, Jaime. Complementa aí para nós. No pouco que tenho visto, eu penso que é ter dados, informações que podem ser transformadas, que podem ser georreferenciadas. Então, posso ter informações, seja de populações ou de vias, nomenclatura de vias, e eu posso todos esses dados, qualquer que seja, georreferenciar utilizando um GIS, seja ArcGIS, QGIS, e fazer muitas análises, muito tipo de análise. Não. Beleza. Bom, então, assim, todos mencionaram a questão da coordenada geográfica. Então, assim, todo mundo falando do dado geográfico. Esse é o primeiro elemento. Então, o GIS, assim, de forma geral, o que ele é? Ele é um conjunto que envolve software, hardware, dados e ferramentas, ou o que eles chamam de apps, né, de aplicativos, aplicações. Então, você tem dado que necessariamente ele tem que ter uma informação geográfica. Você tem hardware que vai fazer esse processamento, vai receber esse input, vai aparecer no display, vai permitir que você manipule os dados. Então, é tela, mouse, processador, algum receptor extra que você faz uma coleta, pode ser até o celular, isso vai direto para o servidor. Então, você tem hardware. O software que vai estar relacionado a essa aplicação, a esse app. Então, o software ele faz todo esse processamento, né? Ele tem os algoritmos. Então, você tem algoritmo para cada... Você tem uma série de algoritmos que fazem coisas genéricas e você concatena esses algoritmos de uma maneira que ele resolva uma solução específica. Tá? Essa é a sequência. Então, o GIS, ele é tudo isso, ele é esse ambiente todo. Então, ele é um ambiente que permite você, por meio de hardware, coletar informação. Então, você coleta isso de várias formas. Você armazena, então ele está sempre relacionado a um banco de dados. Você manipula, você processa e você representa o dado. Então, nessa parte de manipular e processar, é quando você faz o dado virar informação e isso acaba no final virando um mapa. Basicamente é isso. Isso que o SIG te dá como resposta. Uma representação gráfica. Ok? Como o Jaime colocou, você pode fazer muita coisa dentro do SIG e o mais legal é que você pode usar ele para qualquer atividade. Então, mas eu não trabalho com engenharia. Não tem problema, você consegue usar SIG. Eu trabalho com saúde. Beleza, você consegue usar SIG. Eu uso com arquitetura, dá para usar SIG. Então, ele engloba, esse que é o grande potencial dele, é isso, você consegue usar para qualquer coisa, tá? Não sei se vocês têm familiaridade com BIM, que é o Building Information Modeling.
alguma coisa, se eu não estou errado na sigla, que hoje eles usam muito para modelar uma edificação. Você modela a edificação em tudo, desde a parte física dela, até as tubulações que estão, onde elas estão, onde que tem uma tomada 110, onde que tem um determinado piso de porcelanato lá. Você consegue saber tudo nessa modelagem, por meio de buscas no banco de dados espacial. O GIS é algo bem parecido. A diferença é que você sai um pouco dessa escala grande de estar num prédio e você expande isso numa escala bem menor, né, um valor menor, e você amplia e trabalha numa área muito maior. Então, você consegue modelar uma cidade, por exemplo. Tá? Então, esse que é o uso. Alguém tem alguma ideia de aplicação que dá para a gente usar SIG? Não precisa ser na área de transporte, de logística, alguma aplicação. Bom, não teve um caso em que usaram ele para estimar as áreas de infecção de praga, de alguma praga? Eu lembro de um estudo de caso que foi feito sobre isso, em função lá do estudo de Bain, da peste negra. Eles fizeram lá um modelo de áreas de infecção. Tá, você está falando de praga, tá. Isso é uma das... A origem do SIG, na verdade, depois vocês podem dar uma olhadinha nisso aí, tem vários lugares que falam disso. A origem do SIG, ela vem da cólera, lá em não lembro quando, há muito tempo, acho que 1800 e pouco. Então, tinha um médico, assim, isso é a origem, não significa que já tinha esse software, né, naquela época, obviamente. Mas qual que foi a ideia naquele momento? Começou a ter uma epidemia de cólera, né, em Londres, eles não sabiam de onde estava vindo aquilo. Então, um médico teve essa cara de fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, todo mundo que chegar com cólera, e a gente souber que é cólera, pega o endereço dessa pessoa. Essa foi a primeira coisa. Aí eles pegaram lá, provavelmente, um mapa de papel naquela época. Chegou o Jaime, tá com cólera. Onde que você mora, Jaime? Mora em tal lugar. Um alfinete no papel. Começaram a colocar um monte de alfinete. E olhando aquilo no mapa de Londres, não fazia muito sentido as coisas. Não tinha um padrão, visualmente. E aí, qual que foi a mudança, assim? Esse médico, na verdade, ele começou a colocar outros layers naquele mapa que tinha onde as pessoas moravam. Então, ele falou assim, mas isso está relacionado com o quê? Vamos colocar aqui, sei lá, onde tem lixão. Aí ele colocou lá uns pininhos, aqui tem lixão, aqui tem lixão, aqui tem lixão. Viram que não tinha padrão também. Então, onde tinha lixão, também tinha, onde não tinha, também tinha, pessoa com cólera. Então, tira esses pinos de lixão. Vamos colocar outra coisa. Começaram a colocar um monte de informação. E uma das coisas que eles colocaram foi a posição dos poços artesianos. E aí, bem no local onde tinha um dos poços, é onde expandia para quase todos os casos. E os outros poços estavam meio isolados, assim. Eles falaram assim, essa é uma coisa que tem um certo padrão. Então, vamos investigar esse poço artesiano. Aí eles foram lá e viram que realmente ali era a fonte de todo aquele problema. Então, aí foi o primeiro uso de um sistema de informação geográfica, só que não era digital, era um sistema analógico. Então, aí que tem a origem da ideia, da concepção. Depois, muito tempo depois, aí já no Canadá, se eu não me engano, é o sistema como se fosse o INCRA nosso, deles, ou a parte mais urbana, agora eu não sei exatamente. Aí teve um rapaz que desenvolveu um sistema computacional para fazer o gerenciamento dessas coisas. E aí, com isso, né, trazendo layers, algo muito parecido com o CAD, só que capaz de fazer processamento espacial. Aproveita aqui, então, para perguntar a você, qual que é a diferença de um CAD para um SIG? Um AutoCAD para um ArcGIS, por exemplo? O CAD é mais para casa, é mais para terreno doméstico, enquanto que o SIG é mais amplo, você vê uma zona, uma área em que... Na verdade, Eduardo, o CAD, vamos falar a marca, né? O AutoCAD, ele pode ser usado em diferentes escalas. Então, geralmente, né, se usa para uma escala grande, então um lote, uma residência e tal, mas você pode trabalhar, por exemplo, num município, isso não é um limitante. Existem outros limitantes. Eu consigo fazer medida no CAD? O que eu sei assim, usei o CAD há pouco tempo. No ArcGIS também, no SIG também, consigo medir ângulo, medir distância e tal. A grande diferença do SIG, imagina só, o SIG é como se fosse um CAD, onde você tem lá o desenho das vias, você pode colocar uma imagem que representa alguma coisa,
Só que o CAD, ele cabe ali. O máximo que você vai fazer é o quê? Fazer algumas medidas. Medida de área, dependendo se for com valores 3D, um volume, mas você não consegue fazer busca complexa. Pera aí, você tem a caixa de ferramentas, todo um conjunto de ferramentas que o CAD não tem. Seria isso. E essas ferramentas, elas só são possíveis de ser usadas, por quê? Porque atrás desses layers, dessa figura geométrica que a gente vê no CAD, no SIG, atrás daquilo, tem um banco de dados. Então, todas aquelas feições têm associado uma tabela a elas. Então, por exemplo, vamos pensar, tem um sistema viário. Então, o sistema viário no CAD, ele é só um conjunto de linhas, que você clica lá, você vai ter o ID, talvez o comprimento dela, e morreu, acabou, é isso. No GIS, você coloca a informação que você quiser nessa linha. Então, por exemplo, se você tiver um segmento de linha, uma polyline, ela vai ser composta por vários segmentos de linha. Cada segmento de linha desse, ele pode ser associado a uma linha de uma tabela. E aí você pode colocar, ó, essa linha aqui, ela tem a dimensão tal, então essa informação de uma coluna. O nome da rua é esse, é outra coluna. A numeração vai de tanto a tanto, é outra coluna. O CEP é de tanto a tanto. Tem lombada, não tem. Teve acidente mês passado, não tem. É usado, por exemplo, é uma via expressa, não é? Então, você coloca a informação que você quiser. Então, por exemplo, estou falando no exemplo de uma via, mas poderia ser um ponto. Então, por exemplo, o modelo de dado, ele pode ser diferente. Ele pode ser um ponto, pode ser polígono, pode ser uma polyline. Isso pensando em dado vetorial. A gente ainda pode usar dados matriciais, que são os rasters. Que a gente olha e vê que é uma imagem, tá? E aí, todos esses elementos vão ter associado sempre uma tabela. E com a tabela, você faz pesquisas um pouco diferentes. Então, você consegue fazer o que a gente chama de query espacial. Então, uma maneira simples, que é um banco, como acontece no banco de dados simples, você pode fazer busca não espacial. Então, por exemplo, me dá os endereços onde, ou as vias onde não tem lombada. Aí ele vai fazer uma busca naquela tabela, para lombada não tem, pega todas essas vias e solta um relatório. Essas ruas aqui não tem lombada. Aí o SIG, ele deixa você fazer um pouco diferente. Ele permite você fazer o seguinte, ó. Aí a pergunta da query, ela é um pouco mais complexa. Ela pode ser assim, ó. Beleza, eu quero as vias que não tem lombada. Mas, além disso, eu quero que você me mostre no mapa e destaque as vias, por exemplo, que estão a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Ou seja, você começa a complicar a pergunta para o software e ele consegue fazer essas análises não só buscando na tabela, mas também fazendo análises espaciais entre outras feições. Essa que é a grande questão do SIG. É isso que é o grande diferencial dele, tá? Então, aí acho que vocês já começam a entender que dá para a gente fazer muita coisa, né? Então, a aplicação com o SIG, você tem diversas. Vamos pensar uma simples, atual, COVID. Né? Então, primeira coisa, onde que estão esses casos? Né? Naquele primeiro momento que deu um boom e tal, onde tem mais, onde tem menos. Se você faz que nem a questão da cólera, a pessoa chegou, reportou que tem. Eu fiz o teste, tem COVID. Pega o endereço dela, pum, coloca no mapa. No fim, você tem um mapa de densidade, você sabe os locais da cidade que tem mais e tem menos. Ou seja, locais com maior chance de você ser infectado e locais com menor. Uma análise bem simples, tá? Aí vamos partir para o segundo momento de pandemia. Chegou a vacina. O que a gente vai fazer com a vacina? Como é que a gente vai distribuir isso? Então, vocês conhecem, vocês têm vários softwares de logística que vocês conseguem trabalhar com isso. No SIG, você poderia pegar aquele primeiro dado lá, ou um dado censitário, que mostra onde estão os postos de saúde, quantos residentes tem em cada zona que esse posto atende, e distribuir, por exemplo, a quantidade de vacina por posto em função da quantidade de população naquela área. Então, tudo isso é feito automático no SIG. Você só precisa ter o quê? Ter dado. É a grande questão. Você tem que ter dado já referenciado. Por isso que lá nas reuniões do Laut, vocês ouviram de vez em quando eu falando, mas e aí, vocês têm coordenada disso? Porque se você tiver coordenada de qualquer informação, de qualquer dado, você joga isso dentro do SIG, e ele vai ser muito valioso. Tá? Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, no ArcGIS, a gente poderia definir a quantidade de vacina que iria para cada posto. Além disso, traçar uma rota, considerando até a janela de tempo de entrega entre um centro de distribuição, ou o aeroporto, quando a vacina chega, e os postos, dá para fazer essa roteirização. Dá para, por exemplo, calcular a demanda por dia em cada posto. Dá para você, em função da quantidade de pessoas
e a posição delas, distribuir em qual posto ela vai. Tem uma ferramenta muito boa no ArcGIS para fazer isso. Então, são todas tarefas que, a princípio, são complexas, mas se você tiver o dado já referenciado, ela é bem simples. Beleza? Alguém tem alguma pergunta aí? Algum comentário? Professor, uma pergunta. Uhum. Por exemplo, eu tenho só o endereço. Eu tenho como traduzir isso para latitude e longitude de algum jeito? Sim. Existem ferramentas, essa tarefa é chamada de geocoding. Você tem o geocoding e o inverse geocoding. Então, basicamente, você tendo uma lista de endereços, você fala qual que é o endereço. Obviamente, ele precisa de um banco de dados para poder interpretar, mas hoje você tem a própria base do Google que traz, né? Hoje a gente coloca, não tem um endereço que ele recusa. Ele sempre fala para onde está no Google Maps, né? Então, se você usa uma base do Google, por exemplo, ele retorna a coordenada para você daquele endereço. Tá? Então, isso é possível. É possível também você fazer o inverso, ter a coordenada e pegar o endereço. Também é possível. E o legal é que, às vezes, a gente tem muitas situações você não tem o endereço. Não sei se vocês têm costume de ir na Decathlon, por exemplo. Aqui na Decathlon, depois que você faz a compra, eles falam assim, você pode falar seu CEP só para abertura de novas lojas? O dia que eu vi isso a primeira vez, eu falei, que legal. Ninguém sabe, com certeza a maioria não sabe porque o cara está perguntando CEP. Mas, basicamente, o CEP ele é um código. Então, pequenos municípios, você pega uma cidadezinha lá, acho que menos de 5 mil habitantes, é um CEP só. Então, você tem um CEP único para a cidade inteira. Tá? Campinas, você já tem um CEP para cada rua. Tem locais que você tem um CEP para cada bairro. Então, tudo depende da dimensão da cidade. Mas, se você tiver só o CEP, você já consegue uma boa estimativa de onde a pessoa mora. Tá? Que é com base no centroide da via e tal. Já é uma das maneiras. Então, por exemplo, às vezes, você não tem nenhum endereço, você também não tem a coordenada, mas você tem o CEP. Então, você consegue fazer o CEP virar coordenada também, utilizando o SIG. Tá? É possível. A Merlin faz assim também, o Henrique. Também pede faz a mesma pergunta. Também. E aí, o que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão perguntando onde você mora aproximadamente. Ele não quer saber onde é a sua casa. Não interessa. Ele quer saber mais ou menos onde você mora. Então, em Campinas, é o suficiente o CEP. O cara já vai acertar ali com um raio de 500 metros, entendeu? Então, e o que eles vão fazer com aquilo? Eles vão pegar no fim do ano, ou no momento em que eles falam assim, beleza, a gente está com cash para abrir uma filial. Onde que a gente vai abrir? Pega tudo esses CEPs, joga no mapa, vira um mapa de calor. Aquela região é boa. Agora vai na base do registro de cartório de imóveis de Campinas e vê todos os lotes que estão vazios, que tem acima de não sei quantos metros quadrados. Ele vai falar, são esses aqui, pum, 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 mostrou no mapa, o cara tenta a compra de algum deles. Entendeu? Eles vão seguir. É exatamente dessa maneira. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente já parte pro... Pode ir lá, vamos lá. Professor, rapidinho. Assim, se eu tenho um banco muito, tipo, mais de 20.000 endereços, eu consigo traduzir rapidinho isso em algum local? Porque não é isso. Simplesmente... automaticamente ele faz? Sim. Tá bom. E 20 mil é cosquinha para ele. Tá bom. Pequeno, assim. Dá para fazer. Mas existem outros softwares, tá, Natália, que dá para fazer também. Inclusive, aí não para esse volume, né, mas para volumes menores, tem até ferramenta aberta na internet que dá para usar como geocode. É? Por exemplo, o de Excel que a gente usou. Exatamente, aquele é um exemplo que dá para usar. Que demorava com... Olha, Jaime, para ela ver como é que funciona. Ok, eu mando para ela. Obrigado. De nada. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. A dinâmica, assim, quando a gente está remoto, é meio difícil para a gente mexer. O que eu planejei aqui para a gente hoje? Alguns já mexeram, tá, com ArcGIS, como deu para ver. Outros ainda não mexeram. Então, eu vou pedir que todos vocês, primeiro, abram o ArcMap. Só digita aí ArcMap no Windows e deixa ele aberto, tá? Deixa ele abrindo aí, que demora um pouquinho. Mas o que eu pensei? A gente vai abrir o ArcGIS, o ArcMap, na verdade, vazio. Eu vou mostrar para vocês, antes de vocês começarem a mexer, algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, o ArcCatalog, o próprio ArcMap e o ArcToolbox.
que são as 3 ferramentas dentro do ArcGIS, que são as mais usadas, assim, é o que a gente vai mexer também. Feito isso, depois que eu mostrar mais ou menos a cara, a gente vai abrir uma base que já tem dentro do ArcGIS, que são imagens orbitais, a gente vai abrir. Aí uma coisa que é bom já destacar desde o começo, o que a gente vai fazer tem o intuito de mostrar as ferramentas. A gente não está fazendo nada preciso, tá? Nada confiável. Porque a gente vai se basear numa imagem orbital que a gente não sabe a qualidade do posicionamento dela. Tá? Então, para muitas aplicações, é mais que suficiente. Para outras, no entanto, não é suficiente, tá? Então, só tenham esse cuidado e sempre que forem começar um trabalho novo, pensem nisso. A qualidade do produto final, qual que tem que ser. Principalmente qualidade posicional, né? Qualidade geométrica. Então, a gente vai usar essa base para quê? Para criar um sistema viário. Então, a gente vai pegar lá o campus, vamos pegar um pedaço do campus e vamos vetorizar uma área gerando um sistema viário, tá? Depois, a gente vai fazer o mesmo com feições pontuais, que no caso eu pensei nas árvores, vamos fazer um mapa com as árvores. Feito isso, a gente vai conseguir criar um mapa de densidade, saber, por exemplo, qual que é a área mais verde do campus, que é uma análise simples, vocês vão ver, uma análise bem tranquila. E depois também, a partir desse sistema viário, criar um arquivo de rede. E nesse arquivo de rede a gente consegue, por exemplo, traçar rotas com um caminho mínimo. Isso pode ser a rota entre 2 pontos, origem e destino, pode ser a rota entre vários pontos, otimizando a rota, reordenando os pontos, que é uma tarefa que vocês usam bastante. E se a gente tiver tempo, vamos usar outras ferramentas relacionadas à análise de rede. Essa é a ideia, tá? Todo mundo conseguiu abrir o ArcMap? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, ó. Aí, na hora que a gente for fazer, de fato, eu vou fazer o seguinte, vou alternando, eu vou pedir para cada um projetar em determinado momento a tela, para a gente fazendo junto. O que vai ser difícil, para quem não tiver com 2 telas, é que a hora que eu estiver fazendo, vocês não vão conseguir fazer, porque vocês não estão vendo eu fazendo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a ferramenta, vou mostrar como é que começa, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem. E nisso alguém vai projetar para a gente fazer. Essa vai ser a dinâmica. Essa aí é a cara do ArcMap. Então, o ArcMap é um dos elementos do ArcGIS. Tá? Se a gente pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ArcGIS. Aqui agora é diferente esse... Deixa eu achar aqui na... Ó, dentro do ArcGIS, vocês têm lá, ó, ArcMap, tem o ArcCatalog, que é esse primeiro que a gente vai mexer também. Ele tem o ArcScene, que trabalha com ambiente 3D. Você pode trabalhar com modelagem 3D. O ArcGlobe, que é como se fosse um Google Earth, tá? Ele tem outros elementos aí, mas que a gente não vai mexer, tá? Então, a gente vai abrir o ArcMap, que é esse aqui, ó, esse que eu abri. Dentro do ArcMap, a gente consegue linkar 2 módulos principais do ArcGIS, que é o ArcCatalog, aqui em cima, ó, embaixo do window. É o ArcCatalog. Oi? Desculpa. Eu não consegui localizar o ArcMap aqui no meu. A hora que eu clico no botãozinho do Windows, abro o ArcGIS, ele só abre o ArcGIS Pro, o Python, janela de comando, o ArcMap não tem. Tá, então, sabe o que eu acho que você fez? Quando você pediu a licença, você pediu para o ArcGIS Online, e não para o ArcGIS Desktop, eu acho. O meu veio ArcGIS Pro. Ele te deu um login e senha? Deu. Tá, então você está com online, você não está com desktop. Faz o seguinte, ela acompanha o que a gente vai fazer, porque a ideia, na verdade, é a mesma, que você vai mudar a plataforma. Beleza. Tá? Aí depois você consegue pedir a licença para o desktop, que é esse que a gente está usando. Combinado. Tá bom? Beleza. Então aqui, pessoal, bom, o meu está sem a tabela de conteúdos aqui, que basta eu selecionar, se eu não me engano, esse primeiro ícone. Aqui do lado esquerdo, ó, vão ter todos os layers, como se fosse um CAD, tá? Vai aparecer aqui. E aqui eu vou habilitar o meu ArcCatalog. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui do lado direito. O ArcCatalog, qual que é a função dele? A função dele é permitir que a gente manipule o nosso banco de dados. Tá? Então, aqui eu tenho várias pastas. Né? Eu já tenho uma aqui, cadê? Mini curso layout. Então, o que a gente vai fazer de início, né, depois? Vocês vão ter que criar um banco de dados. Então, vocês vão aqui em cima, tem uma conexão com pasta. É só selecionar a pasta que quer trabalhar, dar um OK. Então, aqui eu tenho uma, por exemplo. Ó. Aqui o workshop do layout. Ó. E aqui dentro eu consigo criar banco de dados, trazer minhas feições, jogar aqui dentro do mapa. Depois a gente vai fazer isso com calma. Então, o ArcCatalog serve para isso. Serve para manipular nosso banco de dados e escolher o arquivo que a gente quer abrir, onde que a gente quer salvar.
beleza? Além do ArcCatalog, a outra ferramenta aqui, que é muito boa, é esse ArcToolbox. Na verdade, é o coração aí do ArcGIS. Então, dentro do ArcToolbox, ó, eu tenho, é literalmente uma caixa de ferramenta, onde dentro de uma caixa de ferramenta eu tenho ferramentas ou subcaixas de ferramenta. Então, por exemplo, ArcToolbox, eu tenho aqui, por exemplo, manipulação de dados. Né? Isso é uma das ferramentas. A hora que eu abro, ela tem muitas outras caixas de ferramentas dentro. Então eu quero manipular dado e eu quero que esse dado seja um raster. A hora que eu entro, tem outras caixas de ferramenta. Vai ser o quê? Vai ser processamento raster. A hora que eu abro, aí tem várias ferramentas em si. Então você tem recortar, composição de bandas, criar outra imagem, reamostrar, você tem várias coisas. Ou seja, dá para ver que a hora que a gente começa a ramificar, tem muita ferramenta. Tá? Então aqui a gente consegue fazer muita coisa. A que eu mais uso, assim, principalmente quando a gente fala de transporte, né, de rede, é essa Network Analysis Tools aqui. Tá? Dentro dela, eu tenho algumas ferramentas de análise, né, então você tem lá o cálculo de rota, service area e tal. Também tem aqui o server, que traz quase coisas muito semelhantes, tá? Tem a própria questão do arquivo de rede, usar um template, tem várias coisas aqui. A gente vai trabalhar mais com essa server aqui, ó. Então, a ideia é usar algumas dessas hoje, tá? Algumas dessas ferramentas hoje. Outra coisa importante. Quando vocês abrirem a primeira vez, principalmente, provavelmente esse network não vai estar habilitado, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ir nesse Customize aqui em cima. Extensions. E aqui a gente seleciona aqui o Network Analyst. Aí sim ele vai permitir vocês enxergarem. Na verdade, às vezes vocês estão até enxergando, mas vocês não vão conseguir usar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Todo mundo conseguiu abrir? Tem alguma pergunta do que eu falei até agora? Entenderam para que serve o catálogo? O que é o ArcToolbox? Por aqui tudo bem. Aqui tudo bem também. Beleza, vamos lá. Certo. Então, vamos começar. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando junto. Se por acaso, eu perdi um passo, vocês já param e me avisam, beleza? Combinado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. A hora que a gente abre o ArcMap, se vocês passarem o mouse aqui nessa parte branca e olhar ali no canto inferior direito, vocês vão ver que tem uma coordenada que está rodando, mas ela não tem unidade de medida, tá vendo? Beleza? Só vão dando um ok para mim aí. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai ter que definir um sistema de referência para o nosso mapa que a gente vai criar aqui. Então, o ideal começou o ArcMap vazio, já define a área que você quer trabalhar, tá? Então, aqui, é botão direito na tela. Ele vai aparecer a opção de Data Frame Property, sei lá, a última. Então, a gente vai selecionar essa opção. Aqui dentro, ele já vai abrir, se não abrindo de vocês, uma opção de Coordinate Systems. É uma das abas lá em cima. Beleza? Aí nela a gente tem coordenada geográfica ou coordenada em sistema de projeção. Coordenada geográfica, vamos imaginar de maneira bem simplista, é o quê? Latitude e longitude. Se a gente quiser trabalhar com latitude e longitude. Uma outra forma é você trabalhar com projeções. A projeção é o quê? Você sai de um ambiente tridimensional, que é o globo, né, a Terra, e você projeta ela num plano. Então vira um mapa bidimensional, um mapa 2D. Tá? E aí geralmente é onde a gente trabalha com unidade métrica, que é até mais fácil, mais intuitivo para a gente. Você falar assim, a rota tem 500 metros. É mais fácil falar isso do que falar isso em graus, né? Você não vai entender nada do que significa aquele grau. Não vai ter uma noção espacial. Então, a gente vai trabalhar com a projeção. Então, a gente vai clicar nesse maisinho aqui. Vamos selecionar uma projeção que é muito conhecida, que é a projeção UTM. Tá? Então, clicou no maisinho UTM. Dentro de UTM, a gente já tem que selecionar a área que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com a área da Unicamp, América do Sul. Lá embaixo tem o terceiro de baixo para cima. Então, South America. E aí, lá embaixo, vocês vão baixando o scroll do mouse, vai ter uma outra pasta chamada Siglas 2000. Então, abre Siglas 2000. E aqui eu sei já, né, mas vocês podem depois pesquisar. O Brasil, ele tem 8 fusos do sistema de coordenada UTM. A gente vai trabalhar com o fuso 23, tá? Que é a região de Campinas. Então, vou usar aqui 23 Sul. Então, seleciono Siglas 2000, 23 Sul, dou um aplicar e um OK. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso mapa base. Aqui poderia ser um momento, por exemplo,
de inserir um dado que a minha empresa, por exemplo, coletou. Então, pode ser um levantamento fotogramétrico, pode ser um processamento de uma imagem orbital que eu comprei, por exemplo, né? Pode ser um voo com drone, né? Você tem lá 8 imagens, você joga ela aqui, tá? Então, esse é o momento de inserir o nosso dado que vai dar origem ao restante. Nesse caso, a gente vai usar o próprio mapa base do ArcGIS. Para isso, aqui em cima, do lado da escala, eu tenho um botão de adicionar dado. Então, eu vou selecionar essa setinha dele aqui, adicionar mapa base. E aqui ele me dá várias opções. Eu posso pegar mapa realmente já pronto, eu posso pegar a imagem. Como a gente vai querer pegar a vegetação e as vias, vamos pegar essa primeira aqui, ó, Imagery. Vamos adicionar. Agora ele demora um pouco, tá? Aí ele vai trazer alguma coisa, aí eu só dou um close, tá? Aqui, para mim, o que ele trouxe, ó? Ele trouxe só um pedaço do globo, né? E aqui eu sei que esse meio do globo aqui, ó, na verdade, o meio dessa fatia dele aí, corresponde ao meridiano que eu pedi, tá? Que é aquele fuso 23, tá? Aqui, ó, vamos fazer o seguinte agora, a gente vai pegar lá o maisinho de zoom in, lá do lado esquerdo em cima, ó, embaixo de File, vai ter um maisinho. A gente vai clicar nele e vamos achar Campinas aí, cada um vai dando zoom. Eu vou, ó, então, ó, São Paulo tá mais ou menos por aqui. Ó, aqui eu já consigo ver o estado, ó. Aqui a divisa com Mato Grosso do Sul. Aqui é o rio que vem, aqui os rios, né, que tem o estado de São Paulo. Essa mancha maior aqui, ó, é a capital. Tá? A Ilha Bela tá aqui, ó. Aqui é a mancha maior, eu vou dar um zoom aqui perto da mancha maior, que eu sei que Campinas está perto. Ele vai demorar, carregou. Aqui, ó, a gente tem uma região que tem uma leve serra ali, entre São Paulo e Campinas. Essa segunda mancha maior aqui é Campinas, ó. Então, vou dar um zoom nela. Eu sei que a Unicamp, ela tá no norte de Campinas, ó, então ela tá por aqui, assim, ó. Bom, tá aí, que é o campus. Todo mundo chegou? A Natália chegou em algum local aí que dá para usar? Professor, es que o PC está super devagar e a gente está super perdida. Ah, o que eu tô falando é difícil, é um pouco pesado o programa aqui. Entendi. Então fica demorando. Vocês avisarem, ó, faz o seguinte, dá um zoom em alguma cidade. Não precisa ser Unicamp. Assim que chegar, demora mesmo, esse primeiro passo demora. A hora que chegar em eu vou chegar num zoom um pouco maior, só para vocês terem uma ideia, ó. Daí a gente vê algo desse tipo aqui, ó. Vê? Ó, assim já dá pra gente fazer. Pra gente pelo menos entender as ferramentas, já dá. Não precisa ser um zoom tão detalhado também. Professor, já chegamos em uma cidade. Beleza? Ó, então é o seguinte. Tendo essa imagem, eu vou pegar aqui, na verdade, o bairro do lado, que daí fica uma geometria mais fácil para ver. Vou pegar esse bairro aqui. Que é aqui a cidade, na cidade, não é nem cidade universitária aqui já, é ainda, né? Bem ali perto da FEF, esse bairro. Então, o que eu vou fazer? A minha ideia inicial é criar primeiro um banco de dados, e dentro desse banco de dados eu vou salvar já, ó, eu tenho feições pontuais, eu tenho feições lineares e tenho o raster, que é a imagem, tá? Então, eu vou abrir meu ArcCatalog, quem conseguir acompanhar já, abre o ArcCatalog. No ArcCatalog, como eu comentei, ó, a princípio vai aparecer um monte de pasta ou não vai ter nenhuma pasta, depende de cada um aí. Então, vocês vão selecionar essa opção aqui que tem um maisinho, que é o Connect to Folder. E nela, a gente seleciona um local que a gente quer trabalhar. Então, acha lá uma pasta de interesse, seleciona a pasta e dá um OK. Tá? Aí, ó, para a gente passar essa pasta, a gente vai ver o seguinte, ó. Nessa parte inicial aqui do ArcCatalog, tá vendo que tem uma opção que chama Folder Connections, beleza? Sim, já criei a pasta lá. Vamos selecionar o mais, ó, ela vai estar em algum local. Então, a gente seleciona essa pasta que a gente criou, que a gente selecionou. Aqui a minha tá... Peraí, que eu me perdi aqui. Aqui, a minha é essa aqui, ó. Vamos abrir ela, clica no maisinho. Tá? Agora, vamos criar nosso banco de dados. Para fazer isso, é botão direito em cima do nome da pasta, New,
E aqui a gente vai criar um personal geodatabase. Beleza? Selecionou, é só dar um nome para ele. Deixa eu chamar aqui de workshop. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nesse geodatabase aqui, vamos criar o que a gente chama de feature dataset. Então, você tem um conjunto de features que tem a mesma característica. Tá? Então, aqui eu vou criar esse feature dataset. Eu vou chamar ele, por exemplo, vou chamar de feições pontuais, só para diferenciar, tá? Depois a gente vai... Aqui poderia ser, por exemplo, sistema de transportes. E aí poderia ter dentro dele ponto, linha, polígono, raster, tudo dentro dessa feature dataset. Aqui a gente vai separar em pontuais e lineares, só para ficar mais fácil para vocês acharem depois. Então, feições pontuais, vou avançar. Aqui ele pergunta o sistema de projeção, mas se der um avançar, ele já vai puxar o mesmo do mapa, tá? Então não tem muito segredo. É só avançar e terminar aí. E aí aqui dentro do nosso banco de dados, ele aparece lá, feições pontuais, mas por enquanto está vazio, né? Então a gente vai criar mais um feature dataset, agora de feições lineares. Feições lineares, avançar, finalizar. Aí cria mais uma aqui. Deixa eu botar aqui por aqui. Beleza, vamos criar mais um que vai chamar, vou chamar de raster. A gente vai criar uma imagem ali do mapa de densidade, a gente vai salvar dentro dele. E aí, finalizar. Beleza? Eu vou me basear aqui mais pela Natália e pela Mariana, que estão fazendo a primeira vez. Deu certo de vocês? Bom. Aqui, agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar realmente a nossa feature class, que é aonde vai ter os dados dentro, tá? De fato. Então, vamos começar pelas feições pontuais. Então, aqui nas feições pontuais, a gente vai com o botão direito, novo, e agora a gente vai criar uma feature class, tá? Aí, na feature class, a gente tem que dar lá um nome, né? Ele também pede um apelido, mas não precisa. Vamos chamar de árvores. E aí, aqui eu defino qual que é o tipo dessa feature. Então, nesse caso, são pontos, tá? Eu vou criar pontos que representam a vegetação. Coloquei em avançar, finalizar. Agora, ó, eu tenho aqui o meu dado, tá? Vamos chamar isso aqui como se fosse o meu layer, tá? E ele já abre lá, ó, dentro do meu mapa. Tá vendo? Tabela de conteúdos aqui do lado esquerdo, ó. Já tem lá as árvores. Agora, eu vou fechar o catalog, porque a gente vai trabalhar com outra coisa, depois a gente abre ele de novo. Qual que é a ideia agora? A ideia é mapear essa vegetação. Então, vamos criar um mapa que representa a vegetação. Como que a gente faz isso? O layer, a gente de cara pode mudar nome, pode mudar a simbologia. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa bolinha aqui, ó, 2 cliques, eu posso mudar o tipo da simbologia. Aqui tem uns que são padrão da Esri, né? Eu posso também mudar esse aqui, estilo de referências. Escolher, por exemplo, deixa eu ver aqui essa ArcGIS Explorer aqui, ó. Dentro dela tem algumas coisas, acho que tem até uma arvorinha aqui. Aqui, floresta. Vou selecionar esse cara aqui. Agora, o que eu vou fazer? Para cada árvore, eu vou criar um pontinho representando ela. Obviamente que tudo depende do seu dado. Aqui, por exemplo, ó, eu não sei exatamente quantas árvores tem. Por quê? Porque a resolução espacial da imagem é baixa. Eu não sei se isso aqui são... Travou a imagem aqui. Eu não sei se isso aqui são duas árvores ou uma só. Tá? Então, tudo isso é um problema do nosso dado de entrada. Mas, por enquanto, vamos fazer só para entender como é que é a representação espacial disso. Vou carregar o meu aqui. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o ciclo básico e vou mapear essas árvores aqui, ó. Como que a gente faz para criar, editar nessa feature? A gente vai agora editar, vai criar os elementos. Então, tem 2 opções. A primeira é vir aqui em Customize, Toolbars, e selecionar essa opção Editor. Tá? Então, na hora que você clicar aqui e habilitar, ele vai aparecer essa barrinha aqui, ó. Que eu coloquei aqui do lado direito, tá vendo? Aí nela, a gente pode vir aqui Editor, Start Editing, ou a gente pode clicar com o botão direito e ir lá em Árvores, e lá em Editar Feição, Start Editing. Me dá na mesma, tá? A hora que colocar Start, ele vai, beleza, ele fala assim, ó, beleza, pode editar aí. O que a gente precisa fazer? Deixa eu voltar a minha para cá.
Só para ficar mais fácil. Dentro dessa barra Editor, o último elemento, ó, ele é o elemento de criar feições. Então, eu posso selecionar esse cara, vai abrir uma janelinha aqui, parecida com o ArcCatalog, ó. Eu vou selecionar a feição que eu quero editar, que no caso são as árvores. Lá embaixo, ó, vai aparecer, beleza, você quer colocar o quê? Pontos, porque as árvores são pontos. Ele já dá a opção. Então, só clicar no pontos ali, e agora está liberado para a gente começar a fazer os pontos. Tá? Então, eu posso ir clicando aqui. Eu fiz um negócio que não é legal a gente fazer. Eu vou voltar aqui, feição para ponto, porque para criar o elemento, se a gente cria com esse desenho aí, não fica bom. Vou voltar no que estava, se vocês quiserem também voltar, é só selecionar uma bolinha, coloca lá no tamanho 5, e a gente começa a vetorizar ele. Você já mudou, peraí. Abre para a edição de novo. Stop. Beleza, agora tem um pontinho aqui. Natália e Mariana estão conseguindo acompanhar? Beleza. Então, agora, a gente vai aqui clicar nessas árvores, que é literalmente como se fosse um mapeamento, né? A gente habilitou a edição, eu venho aqui, aqui tem uma, pum, dá um clique. Aqui tem outra, aqui tem uma pequenininha, tem outra, né? Então, façam aí, se vocês estiverem na Unicamp, do ciclo básico, ou então, numa região que vocês escolheram, vão mapeando algumas árvores. Eu vou fazer para o ciclo básico enquanto isso. Vou mudar de novo a cor aqui. A hora que vocês mapearem uma área razoável, aí, uns 5 minutinhos clicando, a gente parte para a próxima etapa. Aí, o que é legal disso, né, João? Enquanto eu vou fazendo o que eu vou falando, que é mais fácil. Por exemplo, se vocês notarem na hora que vocês estiverem vetorizando não, né, criando esses pontos, vocês vão perceber, tem ponto que eu não consigo clicar no meio, eu não sei exatamente. Tudo bem. Uma coisa que poderia ser feita, por exemplo, toda vez que você criar um ponto, você medir ou anotar, no caso, na própria tabela, né, dele, qual que é o tamanho da copa. Porque aí sim, você pensa, eu quero analisar depois o local que tem mais área com sombra. Então, você consegue, a partir do atributo que está dentro da tabela, dizer qual que é essa área, entendeu? Não é só, porque aqui são só pontos. Então, você tem uma árvore minúscula, ela é uma representação semelhante a essa que é uma árvore muito grande, entendeu? Então, sempre trabalhar com os atributos é uma opção importante e interessante. Então aqui, vamos dar uma pausa aí no que vocês estão fazendo, depois a gente volta de novo. Aqui agora, eu tenho aqui, por exemplo, uma representação que tem vários pontos, tá vendo? Todos esses pontos do que eu fiz aqui representariam uma árvore. Né? O ideal é você fazer o quê? Minha área de estudo é Unicamp, eu vou fazer isso para a Unicamp toda. Agora, vamos supor que o meu intuito seja, eu quero criar uma representação cartográfica de onde mais tem vegetação. Por quê? Sei lá, depende da aplicação. Poderia ser, eu quero instalar um local no Unicamp onde ficam os equipamentos de poda. Eu quero deixar ele o mais perto possível de onde mais tem vegetação. Poderia ser qualquer outra aplicação, entendeu? Da parte de ambiental, né? Então, aqui a gente já está querendo entender a ferramenta. Feito isso, o que eu faço? Primeiro eu vou desabilitar meu mapa de base aqui, para ficar mais fácil, para visualizar e ficar mais rápido. Então, sempre que a gente fizer uma edição, aqui no Editor, a gente tem que ir no Save, ou então vai direto no Stop e dá um Yes, que é a hora que ele pergunta se quer salvar. Isso que a gente fez e salvou, automaticamente, já está nesse arquivo aqui, do ArcCatalog. O programa pode quebrar agora e fechar sozinho, que está salvo aqui dentro do meu ArcCatalog, tá? Dentro do meu banco de dados. Bom, eu vou só mudar a representação agora para um pontinho preto, que como eu tirei o mapa de fundo, fica mais fácil. Então, essas aqui são as árvores da área da Unicamp. Agora, eu quero identificar qual região dessa tem uma maior densidade. A gente vai começar a trabalhar com a ArcToolbox. Tá? Então, vamos habilitar lá a ArcToolbox. Aqui, a gente pode ou sair navegando e procurando onde tem uma ferramenta para a gente criar um mapa de densidade, ou tem a opção mais fácil,
que é, aqui em cima, entre o ArcCatalog e o Arc2Box, tem uma janelinha que chama Search, tá? Se eu selecionar Search, eu venho aqui e digito, eu quero densidade. Lógico, vai ter que digitar em inglês, né? Aí ele vai falar, tem uma ferramenta que chama, uma caixa de ferramenta que chama Density, né? Aqui ele traz o caminho de onde ela está, ó. Então ela fica dentro do espaço Analyst Tools, que é esse cara aqui, ó. Né? Dentro do espaço Analyst Tools, já tem uma ferramenta Density, ó. Então ela está aqui dentro, tá vendo? Então eu posso vir aqui, direto no Arc2Box e encontrar, ou ele vai me mostrar aqui as opções que tem, ó, aqui embaixo. Então eu vou nessa primeira aqui, ó, Kernel Density. Eu seleciono ela. Isso aqui, ó, é a cara de todas as ferramentas dentro do Arc2Box. Todas que você selecionar, vai abrir uma interface como essa. E nela, o que ela pede? Ó? Você pode selecionar, por exemplo, aqui primeiro, a hora que você abre, ele fala do lado direito o que vai acontecer nessa ferramenta. Ó. Então, ele calcula a magnitude, probabilidade de área, a partir de um ponto, um polyline, né, uma feição desse tipo, usando a função de kernel, para ajustar de forma suave, né, a uma superfície para cada ponto ou cada linha. Então, aqui, ó, selecionou no primeiro ícone, ele vai falar ó, o que espera que você coloque nesse elemento. No segundo, o que ele espera. No terceiro, a mesma coisa. Muitos parâmetros são opcionais, ó. Isso em todas as ferramentas, tá? Então, a gente pode ou trabalhar com eles, ou ir no conhecido. Uma dúvida, Henrique. Esses dois aqui, eu não entendo muito bem o do Output Values e do método, que é o planar. Tem uma diferença, assim, muito... assim, para quando você... Eu não sei exatamente. O que a gente tem que fazer é, ó, por exemplo, selecionou aqui, ele vai te falar o que o planar faz, ó, o que o geodésico faz. O que eu imagino de cara é que ele vai considerar, por exemplo, no planar, a superfície como sendo um plano, e no caso do geodésico, ele provavelmente vai considerar como sendo um elipsoide. Então, se você tem informação tridimensional, ele, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero criar mapa de densidade de pontos. E meu ponto são pontos 3D. Então, eu tenho, por exemplo, alguns pontos na superfície, né? E eu tenho uma região que tem alguns pontos no telhado, por exemplo. Então, ele não vai considerar esses pontos como estando próximos. Se você olhar 2D, que seria o planar, os pontos estão um do lado do outro. Mas se você considerar o geodésico, um está embaixo ou está em cima do prédio. Então, ele não vai criar uma densidade alta ali. Tá? Eu acho que, por exemplo, nesse método, é isso que ele faz. Agora, no output, vamos ver aqui quais opções. Densidade ou contagem. Tá. Então, aqui, provavelmente, ó, então você tem funções de densidade, que você já viu lá nos seus estudos, por exemplo. Sim. Kernel, que é uma conta, vai te dar um valor. E uma outra, ó, essa contagem esperada deve ser, dentro de uma área, quantos pontos se espera que tem. Deve ser algo assim, tá? Depois aqui ele vai explicar o que é, ó, do lado direito. Talvez seja algo desse estilo. É que é um pouco confuso a forma como ele explica, você vai no manual também, é difícil entender realmente qual que é a diferença entre um e outro, então queria saber se você tinha alguma informação não, que... De cara não tem, eu me sigo também por essas informações que ele traz aí. Sim, tudo bem. Então aqui, ó, no primeiro desse input, a gente vai selecionar as árvores, né? Então, árvores. Aqui, o que poderia ser também, ó? Então, imagina que eu tivesse um campo dentro... aí que eu não mostrei. Deixa eu fechar aqui, depois eu abro de novo, tá? Então, cada layer desse, ó, se eu clicar com o botão direito nele, ir aqui na terceira opção, que é abrir tabela de atributos, cada layer desse tem uma tabela associada. Ou seja, cada pontinho tem uma linha nessa tabela, tá vendo? E aqui, ele só tem a informação do ID dele e o tipo, que é um ponto. Mas aqui eu poderia adicionar, por exemplo, um campo, ó. Adicionar um campo chamado Copa. Ele vai ser tamanho float. E aqui dentro eu poderia colocar valores. Por exemplo, a copa desse ponto 1, ela tem 15 metros de raio. Essa aqui tem 5. Sabe? Eu posso definir um atributo. Poderia ser também, por exemplo, vamos imaginar aqui outra coisa, outra aplicação para essa também. Vamos supor que eu quero saber a densidade de ninhos na Unicamp. Então, eu tenho as árvores, e aqui, ó, eu vou colocar, em vez de copa, ninhos. E aqui eu coloco, essa árvore tem 5, essa árvore tem 1, essa árvore não tem nenhum, e assim por diante, tá? Por que eu estou falando isso? Quando eu crio aqui a minha função de densidade, eu rodo a minha função de densidade, uma das opções
definir um campo de população, que ele chama, que na verdade é um daqueles atributos. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente só quer a densidade de árvores, ou seja, onde tem árvore. Então, é um ponto que representa isso. Então, a gente não seleciona coluna nenhuma da tabela. Se fosse, por exemplo, densidade de ninho, eu tinha que vir aqui e selecionar a coluna ninho. Entendeu? Não é o caso aqui. E aí, por mais que você tenha, por exemplo, uma árvore isolada, mas nela tem 100 ninhos, o mapa de densidade vai roubar para lá, né? Ele vai deixar lá bem como um hotspot, né? Um mapa, a parte quente do mapa. Vocês entenderam essa parte? Beleza? Sim, professor, eu acredito que tem na documentação um pouco meio complicado essa formulação do kernel density, mas existe uma formulação baseada na distância entre esses pontos. Sim. Então tem uma documentação lá no site da ArcGIS, se não me engano. Depois dá pra gente ler, o Eduardo também. Beleza. Mas acho que o Eduardo já deu uma vasculhada nisso no passado. Aquele o maior ponto menos o menor ponto entre o X e Y, que é, acho que o modelo de Silverman, se ele fala. Acho que sim, o Rafael tem. A gente até procurou isso aí para saber qual que era o output, por que ele tinha um valor. O output cell, eu acho que eu cheguei a definir no meu problema. Isso aqui, na verdade, é o tamanho da célula que ele vai criar o mapa de saída, né? Eu cheguei a fazer. Isso aqui basicamente é como se fosse a resolução da imagem de saída. Entre o quartil e o Jinx Break, fiz lá o output e consegui também definir o raio de busca. Eu vou mostrar isso, acho que mais para frente, depois. Como que eu apliquei o método, mas foi feito um cálculo em Excel mesmo, que chegou lá num valor aproximado. Tá, eu lembro disso aí. Depois a gente vê isso com calma, também se você passar para o pessoal. A terceira opção, pessoal, é dizer para onde isso vai ser salvo, o resultado, que seria esse mapa de densidade. Então, aqui, a gente vai selecionar o nosso elemento dentro do nosso banco de dados que a gente chamou de raster. Então, aqui, eu vou lá no meu folder do Connection Folder, ou aqui eu seleciono a pasta que eu já tenho. É só clicar nesse setinho aqui, e achar lá a pasta. Então, nesse caso aqui, meu banco de dados. Ele não está aparecendo para mim aqui, o raster que eu criei. Então, aqui eu vou jogar direto aqui, eu vou chamar de raster. Vou chamar de density. Density map. Vou salvar. E ok. Ele demora um pouquinho, ele pensa um pouco aí e cria para mim um mapa de densidade. Então, esse aí é o mapa de densidade, considerando a posição das árvores. Tá? Aí você vai falar, professor, mas esse mapa aí não está bonito, não. Né? A gente pode mudar a simbologia dele. Aqui do lado esquerdo, ele tem classes, né? Com a densidade atribuída a cada uma das classes. Então, aqui que a gente vai fazer 2 cliques no resultado. Todo mundo está acompanhando? A Natália, Mariana, Esther. Beleza, então deu 2 cliques aqui no simbologia, no Density Map. Tem uma opção que é de simbologia. Na simbologia, o que eu gosto de fazer é, primeiro, essa rampa de cores aqui, mudar. Professor, você consegue repetir o passo anterior que não conseguimos? Tá, vocês conseguiram gerar o mapa? Geramos, só essa última parte. Tá, então aqui, vocês vão dar 2 cliques no nome do seu mapa. Lado esquerdo ali, Travou. Estão vendo? Sim. Tá? Aí vocês vão em simbologia, é a penúltima aba. Ok? Peraí. Foi, Eduardo. Foi. Acho que faltou carregar. Tá, vocês estão na mesma tela que a minha? Não, como o professor chegou nessa tabela? Então, aqui vocês vão dar 2 cliques no Density Map. Aí abre-se propriedades aqui. Ou botão direito, Properties, no resultado seu lá. Aí aqui em cima você tem várias abas. Sim. Source, aí a penúltima é simbologia. Tá. Beleza? Uhum. Tá, aqui, a gente pode selecionar diferentes classificadores, mas aqui a gente não vai ter tempo para falar, mas tá vendo? Você você pode definir quais são as classes manualmente, intervalos iguais, que é esse caso que está automático,
quantile, natural, ou Jenks, né, natural breaks, intervalo geométrico, desvio padrão. Você pode selecionar diferentes classificadores, tá? Aí teria que estudar cada um para vocês entenderem mais ou menos o que cada um faz, definir a quantidade de classe, mas vamos usar o padrão que ele solta aí. Aqui a gente pode definir uma rampa de cores diferente. Eu costumo trabalhar sempre do verde para o vermelho. Então, se você for abaixando aí, ó, você vai ver que tem aqui uma opção do verde para o vermelho. Ou alguma outra cor que, de interesse. Eu prefiro mais do azul para o vermelho também. O vermelho destaca melhor. Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer se vocês olharem o mapa lá atrás, ó, tá vendo que ele fica um quadradão, fica um negócio assim, meio feio, eu acho. Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar essas classes que tem pouca densidade e deixar sem cor. Então, a gente seleciona aqui ó, o quadradinho com a classe, dá 2 cliques nele e coloca no color. As duas primeiras, geralmente, eu faço isso. Por quê? Porque a hora que eu dou um aplicar e um ok, ó, meu mapa ele traz mais o que está realmente destacado, que geralmente é o que interessa. Tá? Então, aqui eu vou tirar até mais uma. Ó. Vou tirar essa aqui também. Ó, então, eu tenho aqui as áreas com maior densidade de vegetação. Deixa eu abrir de novo meu mapa base. Ó. Você começa a ter uma representação um pouco melhor, tá vendo? Ou seja, é muito mais fácil a gente visualizar assim do que com os pontinhos, né? Ou estimar alguma coisa do gênero. Beleza, Natália, Mariana? O Nélio, desculpa, falhou aqui. Tá conseguindo acompanhar também, Hélio? Tranquilo, tá ótimo. Maravilha, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, esse tipo de... O que é legal? Tá? A gente não vai chegar a fazer isso aqui, mas é uma coisa que é possível. Imagina só que... Vou até já falar um pouco meio que o que é o trabalho do Eduardo. Então, a gente vai fazer... No do Eduardo, a gente tem esses pontinhos que são crimes, roubos de carga. Tá? Então, a gente tem, para cada pontinho desse, que carga foi roubada, que dia que ela aconteceu, qual horário, o que tinha dentro, sei lá, o tipo do caminhão, se teve vítima, se não teve. A gente tem tudo isso dentro de uma tabela. Então, imagina que esse pontinho aqui, ó, essa que eu chamei de árvore, cada linha dessa tem lá uns 15 atributos. Tá? Com esses atributos, a gente consegue selecionar os dados que a gente quer e representa isso no mapa. Então, a gente vai ter uma representação como essa. Aí você vai ter lá, isso para Campinas, por exemplo. Então, a gente tem, ó, essa região aqui, você tem um alto índice de roubo. Então, você vai ter um hotspot nessa região, como se fosse isso aqui, ó, vermelho aqui no meio, né? E aí, qual que é a nossa ideia no trabalho do Eduardo? Traçar uma rota que evite passar por aqui, tá? Então, para isso, a gente vai ter esse mapa como sendo a nossa referência e ele vai jogar essa informação dentro das vias. Então, aqui embaixo, ó, é o que a gente vai fazer agora, tem todo um sistema viário. Então, se eu olhar a imagem, ó, tem aqui as vias do ciclo básico, né? Tem aqui uns caminhos que dá para você andar a pé, tem outras ruas, se eu tirar um pouco o zoom, dá para ver bem, né? Tem as ruas do bairro e tal. Então, esse mapa de densidade, ele tem uma sobreposição com as vias. Então, depois que eu criar as vias, eu consigo falar, ó, esse segmento de via que passa aqui, ele não é bom. Por quê? Porque você tem uma alta probabilidade de ter um roubo ali. Então, a roteirização vai considerar isso como sendo um peso e vai desviar da rota. Tá? Esse é o trabalho do Eduardo, por exemplo, só que ele vai criar modelos para fazer isso automaticamente. E a nossa ideia é fazer, por exemplo, ó, o Jaime é um operador de transporte, operador logístico, e está entregando eletrônico. Aí, os dados do Eduardo conseguem ser filtrados, ó, mostra só roubo de eletrônico no tipo de veículo que ele está usando, se ele vai na quarta de manhã, só de quarta de manhã. Aí ele vai falar assim, ó, quarta de manhã para eletrônico, essa região que não é boa. E ele está se baseando em quê? Em dados históricos. Ele tem lá dados de 1 ano, 2, 5 anos. Tá? Então, você sabe, você cria padrões e fala, ó, vai evitar o roubo? Não, mas você vai reduzir a chance de ter. Essa aqui é a grande ideia, tá? Então, é só mais um exemplo de aplicação que dá para a gente fazer. Agora, eu vou pedir agora para alguém compartilhar e eu vou guiando vocês aqui. Agora a gente vai criar um sistema viário. Eu vou mostrar para vocês como que a gente... Porque assim, para traçar uma rota, por exemplo, a gente precisa de um arquivo de rede. Então a gente vai primeiro desenhar a geometria e depois criar o arquivo de rede em cima dela. Professor Henrique. Oi. Esses dados que eles são criados com a ArcToolbox, que não é no banco de dados, ele fica gravado
em um banco de dados também, ou ele tem que ser, ele carrega toda vez que você abre o programa? Ele fica salvo de algum modo? O que? Você fala essa cara que a gente está vendo? Na verdade, o cálculo da densidade, né? O da densidade, por exemplo, a hora que eu fiz, eu salvei ele dentro do meu banco de dados. Ah, A tá, hora entendo que que... a Natália fez, deixa eu ver se ela salvou ali. Onde que você salvou, Natália? Se chamou de... Cadê? Você chamou de rastro. Ah, tá lá, ó, tá vendo? No caso da Natália, ó, dentro do catálogo dela, ó, se você olhar, tem workshop, né, o banco de dados, aí tem que é onde tem as árvores, aí de baixo tem rastro. E aí o rastro é o que tá lá. Tá um pouco travado aqui, mas eu entendi. Então, assim, esses dados que você gera a partir da primeira tabela, também dá para salvar no banco de dados. Sim, tudo a gente consegue salvar dentro do banco de dados. Dados intermediários, por exemplo, esse do densidade, não necessariamente a gente precisava ter salvado no banco de dados. Só quero ver ali, vamos colocar. O próprio ArcGIS, quando você libera a ferramenta lá para executar a densidade, por exemplo, ele vai pegar ele vai gerar o produto e vai salvar isso dentro da memória do computador mesmo. Também é possível fazer dessa maneira. Mas o ideal é sempre jogar dentro do banco de dados. Para poder manipular depois, né? Porque depois a gente consegue usar, né? Tá certo. Tá certo. Obrigado. Nada. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aí um sistema viário de uma área. Desabilita esse mapa de densidade, né? Só para a gente ver aqui. Não, deixa a imagem, desabilitar isso. Tá, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar as vias desse bairro aí, tá? Pelo menos de um trecho dele. Vamos pegar essa parte mais ao sul e vamos desenhar essas vias. Para isso, o que a gente tem? Você já tem ali, ó, um lugar que se chamou de sistema de transporte, tá vendo lá no seu banco de dados, né? Então vamos clicar com o botão direito nele, vai em novo, aí você vai criar uma feature class, new feature class, e dá o nome de vias, por exemplo. Eu estou com um delayzinho aqui, não sei se todos estão na hora de ver a tela dela. Estão conseguindo ver bem? Aí vias, o tipo da via é linha, né? Linha, aí pode selecionar, vai avançando, né? Professor, só avançar. Avança primeiro, vamos ver aqui a sequência. Está devagar. Não está aparecendo, né? Conforme você faz, né? Já apareceu. Tá, aí pode finalizar. Agora a gente vai editar essa feição que foi criada. Se dá um OK aí, ele vai aparecer lá no seu lado esquerdo, né? Vamos ver. Beleza, apareceu, ó. A sua via ali, clica naquele risquinho embaixo de vias, deixa ela amarela, só para ficar fácil a gente ver. Deixa ela amarela e aumenta um pouquinho a espessura. Como consigo colocar amarela, professor? Dá 2 cliques nessa linha, embaixo do nome vias. Não, lá do lado esquerdo. Tá escrito vias lá do lado esquerdo? Ok. Aí seleciona o amarelo, deixa uma espessura um pouco maior. Não, no desenho mesmo. No desenho dessa linha. Aí muda a cor dela para ficar mais fácil de a gente ver. Beleza. Agora a gente vai editar essa via aí. Então vai com o botão direito nela. Aí está, lá embaixo tem Edit. Que está bem devagar mesmo, né? Vocês querem que eu projete e talvez o pessoal acompanhar? Querem que eu projete vocês vão fazendo? Pode ser? Que nem a gente estava fazendo? Melhor. Tá. Deixa eu projetar de novo aqui. Vocês estão vendo já o meu aí, né? Já. Então eu vou fazer igual dela, eu vou criar aqui uma feature class chamada vias, do tipo linha.
ela já vai aparecer lá para mim, ó. Aqui eu vou colocar um fácil de ver. Ela vai ser amarela as minhas vias. Aqui, ó, eu vou pegar aqui um trecho da Unicamp para a gente fazer um sistema viário bem aproximado aqui. Bom, então a primeira coisa é editar a via. Então eu venho aqui ou no Editor, Start Editing, né? Ou com o botão direito ali que eu tinha mostrado. Vou na última opção do Editor para criar a feição, como eu fiz na árvore, só que agora eu vou selecionar vias. Lá embaixo vai aparecer a opção de Line. Eu seleciono esse Line. E aqui, ó, eu vou literalmente desenhar essas vias, tá? Então eu vou fazer só de um trecho aqui, ó, só para vocês verem. Então qual que é a atenção que a gente tem que ter? A via eu posso, obviamente, criar com várias linhas, né? Então, por exemplo, eu posso vir assim, ó. Vou desenhando e clicando. O único cuidado que a gente tem que ter, sempre que tiver uma interseção de duas vias, eu tenho que criar um nó. Eu vou fazer um grafo aqui. Então, se eu passar isso aqui direto, depois eu não consigo fazer com que o meu carro entre nessa via. Ele não vai entender que isso aqui tem conexão. Então, eu vou criar um nó. Em todas as esquinas eu crio um nó. Né? Depois eu vou continuar ele para outra via. Então, aqui eu vou fazer um trecho, ó. A gente pode ir desenhando. Então, vamos supor que eu tinha acabado aqui, ó. Acabei essa via. Para acabar, né, o desenho, ou botão direito, Finish Sketch, ou aperta F2. Tá? Ele finaliza esse segmento. Ah, beleza. Agora eu quero fazer essa via aqui, ó. Então, para fazer essa via, eu tenho que começar bem do ponto que eu tinha feito como um nó aqui na interseção. Para selecionar exatamente o ponto, eu tenho que habilitar aqui, ó, o meu Snapping. Se não aparecer essa janelinha aqui para vocês têm que ir lá em Customize, Toolbars, e aqui deve ter um Snapping, deixa eu achar. Olha lá, Snapping. Então, eu seleciono ele e vai aparecer essa telinha aqui, ó, essa janelinha, e eu coloco um Use Snapping. Então, agora que eu chegar com o mouse ali perto, ó, ele vai achar para mim já, ó, aqui é a interseção das vias, tá vendo? Então, basta eu clicar aqui e continuar meu desenho, ó. Então, a via, ela vem aqui. Professor, Pode falar. a gente se perdeu quando o senhor estava colocando as linhas. Tá. Apareceu tipo de erro, e aí... Na hora de você fala, na hora de selecionar a interseção da via, né? Não, para fazer as linhas. Apareceu Tá. mensagem de erro, e aí não está aparecendo Eu faço o seguinte, ó, lá nas vias, vocês vão clicar com o botão direito nas vias, do lado esquerdo, tá vendo lá, ó? Uhum. Beleza? Aí vai em Edit Features, Start Editing. Não dá. Não tem opção, então, porque já tá habilitado. Tá? Então, agora vocês já podem começar. Então, para fazer isso, ó, vocês têm essa barra Editor aqui, ó. Sim. O último elemento é para você criar feições. Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Vamos junto? Não. Não? Aparece o erro Acho que esse botão- Editable Layers. É isso? Projeta a sua aí, vamos ver. Ó, tá vendo lá no canto superior direito de você? Isso, clica aí, deixa eu ver, nesse editor. Tá, então ele já tá em modo de edição. Agora vai no último, a última caixinha dessa... Não, lá em cima, lá no canto, a última direita. Isso, clica aí. Apareceu alguma coisa? Aí, professor. Não apareceu nada? Não. Fecha essa janelinha. É que pra me dar um delay danado aqui. Ó, do lado esquerdo dessa aí, tem uma caixinha, né? Chama Create Feature. Do lado esquerdo de onde você tava, nessa setinha. Tá. Isso, clica nesse. Não apareceu nada? Aí, ó. Nela, você vai selecionar vias. Lá embaixo vai aparecer Line. Beleza? Então, você já pode começar a clicar que ele vai liberar já. Ah, ok. Tá? Já consigo fechar todos aqui. Tá, então pode ir desenhando aí. Ah, E aí, tá. atenção. Aí, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. O seu Snap já tá habilitado aí, então vai ser mais fácil. Beleza. Deixa eu projetar a minha de novo. Se você pausar a sua aí. Ó, vou voltar o meu aqui. Então, eu vou fazer só um trecho aqui, só para vocês terem ideia de como é que funciona, qual que é a sequência. Então, vou continuar o meu desenho.
tem que sempre ter conexão, tá? Quando você parar um desenho, ele tem que ter conexão com o outro. Olha lá, agora que eu tô criando, eu criei de novo um vértice bem no meio da via, tá vendo? Vou criar aqui uma sequência. Só para vocês entenderem a lógica. Não tem uma ordem, tá, para a gente fazer. Pode ser uma ordem aleatória, desde que você tenha conexão entre as vias. Ó, desenhe um trechinho aí. Vocês conseguiram desenhar um pedaço? Vou me guiando aqui pela Natália. Como é que vocês estão, Natália e Mariana? Deixa eu ver o tanto que vocês fizeram. Se quiser projetar agora, só para a gente ter uma ideia. Tá. Tenta criar essas vias do meio também aí, ó, para a gente poder, para a rota ficar... Já tá inventando moda já, ó. Mas é isso aí mesmo. Tem várias opções aí que dá pra... Faz o seguinte, ó, traça aquelas vias dentro desse polígono de cima, que aí a gente consegue já traçar umas rotas aí dentro. Tem umas vias aí dentro, né? Para ir desse ponto para outra via, é simplesmente sair? É, para você começar outra? Sim. Ah, não, Você já tá no F2. Ai, não, não dá. Como sai daí? Como consigo pular daqui para outra via? Aperta o F2. Ah, ok. Beleza? Agora você começa uma nova. Ixi, não dá onde tem isso. Aqui em cima e aqui. Tenta fazer dentro desse polígono aí, pra gente poder fazer o arquivo de rede com esse pedacinho mesmo. Depois que você criar essa quadra, volta dentro do polígono lá e fecha ele. Pronto. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai gerar o arquivo de rede. Então vou projetar a minha de novo aqui. Tira, interrompe. Ó, aqui agora, essas vias que eu criei, eu vou dar um stop na minha edição aqui em cima, ó. Então, editor, stop, dou um save, yes. Esse meu layer via, se eu clicar com o botão direito nele agora, ó, ele vai ter lá, tá vendo, ó? No meu caso, 5 linhas, e cada linha tem um comprimento, tá vendo? Cada linha com um comprimento. Aqui, necessariamente, no ArcGIS, o que ele vai fazer? Ele precisa de dois elementos. Ele precisa de uma coluna de comprimento, que é o que a gente já tem aqui, ó. Uma coluna de comprimento, tá? E ele precisa também de uma coluna de tempo, tá? Para poder gerar o arquivo de rede. Então, a gente vai adicionar aqui uma coisa que eu tô achando estranha é que ele criou uma linha como sendo uma coisa só. Eu não sei se... Tá, vamos lá. Então, aqui a gente vai abrir a nossa tabela de atributos das vias. Então, a coluna de comprimento ele já tem. A gente vai adicionar um novo campo. Então, é só ir aqui no campo superior esquerdo, ó. Adicionar campo. Vamos chamar de time. Aí pode ser short integer mesmo, que nem tá. É só dar um OK. Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Underline, peraí. Adicionar. Ok. Ué. Ah, ok. Vamos chamar então de tempo. Time ele não vai deixar porque é um nome já.
reservado no ArcGIS. Agora aqui a gente vai encher isso aqui com valores. O que a gente poderia fazer? A gente poderia calcular qual que é o tempo gasto para percorrer essa via, ou a gente vai colocar aqui um valor 0, só para ele poder rodar o arquivo de rede, tá? Então, a princípio, vamos fazer isso, vamos colocar só um valor 0. Para colocar valores aqui de uma maneira automática, a gente pode clicar com o botão direito na coluna, vir aqui em calculadora de campo, Field Calculator, só dar um yes, e ele quer saber, ó, tempo é igual a quanto? Eu vou colocar 0 aqui, só para ele preencher tudo. Eu dou um ok, olha lá, ele preencheu com 0. Só para a gente ter o requisito mínimo para fazer a rede. Beleza? Todo mundo junto? Sim? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Então, basicamente, o arquivo de rede, o que ele é? A gente tem a geometria, que é esse cara que está aqui por trás, ó, esse amarelinho, né? E aqui, a gente vai linkar agora a nossa tabela, a via, e vai dizer para a rede que cada nó desse é um elemento do gráfico, é um nó do gráfico, cada interseção dessa que a gente criou, e cada segmento de linha é uma aresta desse grafo, tá? É um wedge dele lá. Então, esse grafo vai permitir que a gente trace uma rota dentro das vias, dentro da geometria, tá? Para isso, a gente vai usar agora, vamos voltar no ArcCatalog, tá? E dentro dessas feições lineares que a gente criou as vias, na verdade, aqui em vias, a gente vai clicar com o botão direito, desculpa, vias não, deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai aqui nas feições lineares, que é o nosso network dataset, nosso dataset, né? Feições lineares, botão direito, novo, aí aqui ele tem, ó, network dataset. Isso aqui é um arquivo de rede, tá? Então, a gente vai selecionar ele, e ele vai abrir essa tela. O arquivo de rede, ele vai pedir um nome ali, a gente vai dar um avançar, ele pergunta qual que é a geometria que a gente quer usar, então são as vias. Ele pergunta se tem aqui model turn, que isso aqui basicamente é dizer que algumas vias você não pode dar o balão, você não pode ir e virar porque você estava na direção errada, sabe? Então aqui eu vou deixar aqui não tem, por exemplo, né? Vou dar um avançar. Aqui ele pergunta se a gente está considerando elevação na nossa rede, a gente vai colocar não. O que é isso aqui? Basicamente é o seguinte, você consegue, imagina que você tem duas vias interceptando, uma passando em cima da outra. Você pode, por exemplo, dizer, ó, a via que está indo ao norte, ela tem altura de 100, e a via que está indo oeste-leste, ela tem altura de 95. Por quê? Porque você consegue dizer se é túnel, se não é, entendeu? Ou se é ponte, se é viaduto, etc. É uma das opções. Aí aqui, ó, avançando, ele vai perguntar o seguinte, ó, quais são os atributos que a gente vai usar? Então, a princípio, a gente tem o comprimento. Aqui a gente vai adicionar um novo, que é chamado de tempo. Então, eu vou chamar aqui de time. Tá? Ele é uma função de custo, ok. A unidade, nesse caso, pode selecionar qualquer uma de tempo, vou colocar segundos. E o tipo vai ser inteiro. Que aí é o mesmo tipo da coluna tempo que eu criei lá. Tá? Então, vou colocar inteiro aqui. E vou dar um ok. Então, ele criou. Deixa eu só ver um negócio aqui que ele está... Tá, beleza. Ó, feito isso, a gente tem agora aqui nesse Evaluators, que é a última opção, e a gente tem que dizer qual que é o campo que está relacionado a esse time, a esse tempo que a gente criou. Então, a gente vai selecionar aqui um campo, né, e o valor que está na coluna tempo. Então, o valor field que está na coluna tempo. E aqui eu dou um apply. Apply, ok. Tá. Dou um avançar. Aqui ele pergunta um travel model, eu vou chamar só de travel, só para ele só cria, não é tão crítico no que a gente vai fazer agora, mas tem que ter, então travel. Aí aqui ele já vai falar, ó, o tipo é automóvel ou é andando. Por que tem essas opções? Porque se a gente tivesse definido direção de via também, que é possível fazer na rede, a gente poderia selecionar automóvel, ele vai considerar via. Se eu colocar andando, ele não vai, o cara pode andar na contramão, não tem problema, tá pela calçada. Então, ele simplesmente ignora algumas restrições aqui. Nesse caso, a gente vai manter automóvel, a impedância é de comprimento, né? Então, está no metros, e o atributo de tempo está nesse time, que é os segundos. Tá? E aqui eu dou um... Só queria saber o que é esse U-Turn at Junctions.
Isso aqui é a mesma ideia daquilo que eu falei anteriormente. Nesse caso, ele fala que você, vamos supor que você tem uma via Mão dupla? Não, sem saída. Você tem uma rua sem saída. Se você traça uma rota saindo dela e ela tem uma direção específica, eu acho que uma única não vai ser o caso, né? Mas basicamente isso aqui ele fala assim, ó, você pode chegar numa interseção e dar um balão e voltar o carro. O que geralmente não se pode fazer. Então, você tem uma via de mão dupla, que é aquela faixinha contínua no meio, você não pode chegar na esquina e dar o balão. Geralmente você vai ter a placa que você não pode fazer o retorno. Aqui ele está falando para você que em todas as interseções você pode fazer o retorno. Se você coloca aqui, por exemplo, ó, só pode ir em rua sem saída, ou em interseção que seja rua sem saída, ou você não pode fazer isso. Se você colocar que não pode, ele vai procurar uma rotatória para fazer isso. Ah, entendeu? Entendi. Isso aqui é o que ele considera nesse elemento. Então aqui a gente pode dar um avançar. Essa última opção aqui, ó, se você quer direção de navegação, né? Se a gente tivesse nome das vias, comprimento a gente já tem. Se tivesse o nome das vias, por exemplo, você pode colocar assim, e a hora que ele traçar a rota, você vai ter uma opção para ver um descritivo. A mesma coisa que aparece no Google Maps lá, ó. Começa na rua A, depois de 100 metros vai na rua B, vira à esquerda na rua C, ele mostra essa sequência pra gente. Mas aqui eu vou deixar não, porque a gente não tem nem o nome das ruas. Tá? Basicamente, seria para definir um roteiro de como você vai do ponto A até o ponto B, ele diz virar, seguir reto, X metros, virar à direita, é isso. Exatamente. Aí deu um avançar e finalizar. Aí ele pergunta se você quer construir a rede, você coloca que sim, ele vai jogar a sua rede no mapa. Então agora, ó, a gente tem, vai aparecer algumas coisas duplicadas aqui, né, mas basicamente é a mesma coisa que a gente tinha antes. São as vias. A Natália e a Mariana conseguiram acompanhar essa parte? Sim. Não? Tá. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos testar para ver se a rede funcionou. No Customize, vamos selecionar lá em Toolbars, ele tem uma opção que chama Network Analyst. Está embaixo de Layout, lá embaixo. A gente vai selecionar ela. Então, Customize, Toolbars, Network Analyst. Ele vai abrir aqui essa caixinha aqui de ferramenta, ó, que está na minha mão aqui, ó. Tá? Network Analyst. Nela, para a gente testar se a rede funcionou, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, clicar em Nova Rota. Aí ele vai habilitar essas opções aqui da direita, ó. Então eu posso, por exemplo, vir nessa aqui que tem um maisinho, uma bandeirinha, um maisinho, seleciono ela, falo, eu quero uma rota que saia desse ponto aqui em cima, vou clicar nele, e vem até esse aqui embaixo, ó. Então são esses dois pontos. E aí eu clico nessa quarta opção, que é o Solve. E ele vai para mim, vamos ver aqui, ele não achou solução, ou seja, tem algum problema na minha rede. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Uma coisa que eu achei estranha é que quando eu criei, ele aparece só algumas vias, ó. O correto é cada segmento desse ser um segmento que aparece lá na coluna, né? Deixa eu fazer um outro teste aqui, ó. Vou traçar na mesma linha. Daqui para cá, por exemplo. Aqui ele traça, tá vendo? Ele traçou uma rota entre esses dois pontos. Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu apagar esse. Desse para esse. Cara, já deu erro. Beleza. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal, rapidinho. Opa. Talvez ou esse explode ou também tem que dar como se fosse um trim, não é trim? Não, o trim ele corta, literalmente. Tem um que você... no CAD é explode, né? No CAD explode. Aqui... Deixa eu ver um negócio. Aqui, ó. Dá um split. Boa. Esse cara aqui, vamos ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí não vai me explicar mais aqui.
Eu acho que é isso mesmo. Espera só um pouquinho, pessoal, rapidinho. Então, às vezes, vou chamar aqui de... O bom da ArcGIS é que ele, pelo menos, avisa para você que deu um pepino, né? Bom, criou aqui. Esse vias 2. Deixa eu criar um novo arquivo de rede, pessoal. E aí a gente já testa de novo. Tá bom? Se for isso, a gente faz o mesmo para todos aí, tá? Opa. Por que não criou? Você vai clicar nos botões ler, né? Dá nisso. Deixa eu só um negócio antes aqui. Aqui ele quebrou em várias linhas. É isso que eu precisava. Isso. Eita, mas fechou tudo aqui. O Marcos, você tá com o seu funcionando aí, não? O Jaime? Tô com o meu aqui, mas eu tô um pouco atrás. Mas eu posso já fazer aqui Jaime tá rapidão. acompanhando, Jaime? Profesor, para mí aparecen unos iconos desarchivados. Eu não sei também se fez erro. É estranho isso aqui, peraí. Vamos fazer o seguinte, ó, enquanto eu vou fazendo aqui, Natália e Mariana, façam o seguinte, ó. Do que criar via clicando F2 não faz sentido, né? Não, peraí, vamos resolver primeiro, que é mais fácil do que... É que ele, quando você pega e inicia a linha, tipo, tem sempre que quebrar ela a cada segmento, né? Ou... mas na hora não faz muito sentido fazer isso na vetorização, né? Você vai ter muito trabalho. Então, quebrando daquele jeito que eu fiz, é para funcionar também, eu acho. Mas eu lembro que a gente teve um problema desse no passado, e que eu acho que, inclusive, foi a Giovana que trabalhou em cima disso, ela quebrou várias vezes, Mas não precisa, acho que dá pra gente automatizar, peraí. Eu tô com o dela aqui, né, depois, se precisar. Tá, deixa no jeito então, se a gente precisar, a gente já... Peraí, pessoal, rapidinho. Deixa eu assim, isso aqui. Queria ver por que ele tá dando erro no fim aqui. Acredito que ela usou o split, viu? Porque aqui tá com o split, o output dela. Ah, o nome, então foi mesmo. Então aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela aí de novo? Estão vendo ainda, né? Estamos. Então aqui, ó, ele já criou de novo as vias. E dessa vez ele quebrou, tá vendo? Ó, em vários segmentos. Que é isso que a gente precisa, na verdade, tá? E aí cada segmento desse, ó, ele tem um tamanho. E ele também tem um tempo, tá? Então é isso que faz com que a rede funcione. Então agora, se eu traçar a rota
entre dois pontos, mesmo que estejam distantes, desde que essa rede esteja conectada realmente, né, eu consigo, olha lá, traçar uma rota. Então, essa aqui é a ideia da roteirização. Isso que eu fiz, a gente poderia fazer de um jeito diferente também. Então, vamos supor que, então a rota daqui para cá, passa nesse ponto, né, eu quero colocar mais um ponto. Ele vai aumentando essa minha sequência. Ó, eu quero que venha aqui depois. Então, ele vai fazer a sequência que eu estou clicando aqui. Tem outras opções que são a seguinte, deixa eu apagar essa rota que eu criei, eu posso criar, por exemplo, dentro da minha, vamos supor que isso aqui sejam pontos de parada, tá? Eu vou criar pontos de parada agora, em feições pontuais. Vou criar aqui um novo feature class, chamada de bus stop. Ele vai ser do tipo pontos, vamos avançar e finalizar. Ele já está aqui, eu vou editar ele, vou criar aqui alguns pontos. Isso aqui vocês podem fazer depois, só quero mostrar uma coisinha. Então, vou adicionar aqui alguns pontinhos. Então, meus pontos de parada são esse aqui. Então, se eu pegar e falar, beleza, vamos imaginar onde que é o melhor, qual que é a melhor sequência para eu passar. Pode ser qualquer ponto, eu tenho que sair desse, mas pode ser qualquer sequência, primeiro nesse, depois nesse, tanto faz. Aqui a gente pode usar uma ferramenta do Network Analyst, ó. Então, server, deixa eu só finalizar aqui minha edição. Server, find routes, e eu falo, eu quero que encontre as rotas considerando esses 4 pontos. Na verdade, a rota, considerando esses 4 pontos, a minha impedância, né, a minha função de custo vai ser, eu quero a rota mais curta, então ela vai em metros aqui, e o meu arquivo de rede, que eu acabei de criar, né, esse MD aqui, ó. E aqui embaixo eu posso falar assim, pode reordenar os pontos de parada de forma que eu tenha uma rota ótima, tá? Mas eu quero que sempre retorne para o ponto inicial. Então, pode ser, por exemplo, meu armazém. Começa de lá, ele volta para o mesmo ponto inicial. E aqui eu dou um OK, ele vai para mim encontrar qual que é a sequência ideal para fazer essa roteirização aí. Que é a mínima, né? Ele vai calcular uma rota com a função de custo mínima, que nesse caso é a distância. Então, essa é a sequência. Quem que ele vai fazer primeiro aqui? Vamos ver, os pontos de parada. Então, ele primeiro, deixa eu diminuir essa tela aqui. Ele primeiro, ele sai desse ponto, vem para esse, vai para aquele outro ali, né? Vai para esse e volta para o primeiro ponto. Aqui no final eu vou ter meu comprimento total dessa, aqui tem a sequência, né? Quem é primeiro, quem é depois. Aqui, nessa roads aqui, eu vou ter, nos atributos, um total de 2 km, essa rota. E aqui a gente pode definir outros parâmetros também, para ele incluir aí nessa conta e tal. Alguém tem alguma pergunta aqui? Henrique, Vamos lá. só para saber, teria depois, não sei se hoje ou mais para frente, mas você fazer a mesma coisa, mas também definindo o sentido das vias? Tá, isso seria muito colocou. Eu tenho, depois eu vou passar para vocês, eu tinha até separado aqui, lá no meu site tem em tutoriais. Eu já fui nesse tutorial, é um pouco ainda confuso, porque ele dá de uma maneira, eu só consegui de outra, que é -1, 0 e 1, na qual acho que o -1 vai o oposto do sentido. Que você está usando, que você está usando um dado que você já tinha lá, né, no caso de Campinas, certo? Sim. Mas a única coisa que você tem que fazer diferente, porque nesse caso, o que a gente faz? Esse 0, 1 e -1 significa a direção da via, né? Uhum. Ou é mão dupla, deve ser o 0, 1 deve ser a direção que ela foi vetorizada, e -1 é o oposto que ela foi vetorizada. Provavelmente é isso. Nesse tutorial, a gente considera D, que é o 0, FT, que é from to, que é a direção que foi vetorizada, que é o seu 1, e TF, to from, que é o oposto da direção vetorizada. Então, basta você inverter isso e rodar a mesma coisa que está no tutorial. Tá? Mas a gente faz isso aí com calma
tem problema não, não se preocupe. Sim, porque eu reli esse tutorial, mas ainda foi difícil para eu conseguir fazer da mesma forma como estava escrito no tutorial. Acho que eu precisava de uma forma mais visual, um pouco mais passo a passo. A gente faz junto, você vai... Não tem segredo. Isso aqui que a gente fez hoje, pessoal, tá exatamente também nesse tutorial, que se eu não me engano é a mesma sequência, tá? Deve mudar uma coisinha ou outra, porque o ArcGIS muda de versão, né? Mas aqui a única coisa que esse tutorial tem de diferente é isso que o Eduardo comentou. Nele a gente considera, deixa eu até achar aqui onde fala disso, a gente considera a direção da via. Então você vai ter aqui uma opção a mais, ó, deixa eu ver aqui, ó, nesse aqui lá para a página 20 mais ou menos, ele explica como que a gente considera a direção da via, se é uma via de mão dupla, se não é, tá? Isso é possível ser feito. Como que a gente faz isso? Só vou mostrar por cima, depois a gente pode fazer isso com calma outro dia até. Mas aqui, ó, quando a gente vetorizou, a gente segue uma sequência, né? Eu fiz aqui, por exemplo, eu comecei aqui, né, vim um pouco para cá, depois eu subi, depois eu vim um pouco para cá, etc. Essa sequência que eu vetorizei, ela fica armazenada. Então, se eu vier aqui na simbologia, lá embaixo tem algumas setas, ó. Se eu selecionar, ó, Arrow at End, ele vai mostrar a sequência que eu vetorizei. Então, essa foi a sequência, ó. Então, eu comecei aqui, né, fiz um pouco para cá, aí depois eu vim para cá, fui para frente, depois eu voltei. E aqui tem uma coisa interessante, por exemplo, ó, essa aqui é a mesma via. Eu sei que na prática essa via só vai. Ela não vai e vem, tá? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar essas vias. Vou selecioná-las aqui, ó. Aqui eu seleciono mais do que deveria. Então, eu tenho que, teoricamente, selecionar só elas. Abrir a tabela de atributos. Aqui, as duas. Falar, ó, essas que estão selecionadas, que eu posso até mostrar só elas, eu vou criar uma coluna e dizer, ó, na verdade, ela é mão única, ela não é mão dupla, tá? E aí, eu vou ter que fazer uma coisa a mais ainda. Eu vou ter que falar, ó, essas aqui eu vetorizei na direção certa. Então, eu coloco lá, por exemplo, FT, que significa from to. Essas aqui, ela também vai, mas ela foi vetorizada, ó, na direção contrária. Então, eu tenho que colocar TF nesse atributo. E aí, na hora de criar o arquivo de rede, eu posso avisar ele, falar, ó, sempre que você for traçar uma rota, considere isso aqui. Se for D, não importa como é que ela foi vetorizada, pode traçar porque ela é mão dupla. Se for FT, você olha a direção da via que eu vetorizei e faz o correto. Se for TF, faz o inverso. Então, isso eu posso avisar o arquivo de rede. E nesse tutorial, explica como é que faz isso. Aí tem lá um scriptzinho que tem que fazer, que é bem simples também, não tem muito segredo, tá? Mas aqui a gente ia levar muito tempo para fazer. Mas é fácil, pessoal, para fazer isso, não tem muito segredo. E, Eduardo, depois a gente faz isso junto, tá? Tranquilo. Quebrei um pouco a cabeça para entender, ainda foi bem difícil mesmo com o tutorial. Tá. Aqui uma outra função que eu queria mostrar. Então a gente viu como traçar uma rota, por exemplo, entre vários pontos. Aqui eu poderia colocar só 2, né? Tem outras coisas que são legais aqui, ó. Por exemplo, esse service area. Vamos supor que isso aqui, então, seja pontos de ônibus. Eu quero saber quais locais dessa região aqui que eu tenho que andar mais, por exemplo, do que 100 metros para chegar no ponto de ônibus. Então, essa é uma análise, por exemplo, que tem grande relação com otimização do transporte, né, ou melhoria do serviço. Então, você tem lá, o Linux, inclusive, tem umas referências que falam disso. Em ambiente urbano, o ideal é você ter X metros de cobertura no ponto de ônibus. Então, por exemplo, a pessoa ela não pode andar mais, ou não deveria andar mais que, sei lá, 500 metros para chegar no ponto de ônibus. Numa área periférica, isso aumenta um pouco. A área rural aumenta mais. Então, isso, por exemplo, a gente pode analisar usando ferramentas aqui também da Network Analyst. Então, por exemplo, tem esse aqui, ó, Service Area. Nele, a gente fala, ó, eu quero que, então, que a partir dos meus pontos de ônibus, eu quero que crie um polígono de, por exemplo, com essa área pequena, vou só simular aqui, ó, um polígono de 50 metros e um de 100 metros, a partir de cada bus stop, daquele ali, tá? A minha unidade aqui vai ser em metros, então, que é o que eu coloquei, e meu arquivo de rede é o que a gente criou. E aqui eu posso escolher também onde vai salvar, ó, vou chamar aqui de não sei, ok? E aí ele vai criar para mim polígonos a partir desses pontos
de onde as pessoas conseguiriam chegar a partir deles. Nesse caso aqui, ó, ele está... Então, aqui, ó, nesse caso a gente não está considerando a direção da via, tá? Então, por exemplo, uma pessoa a partir daqui, ela pode ir para cá ou para cá. Se por acaso eu falo, eu quero um service area para veículo, então, por exemplo, eu quero que, a partir de um determinado local, um posto policial, eu quero saber qual que é até onde ele consegue chegar, dirigindo no máximo 3 minutos, até onde ele chega, né? Então, ele faria isso na direção das vias, tá? Como não é o nosso caso aqui, ele fez dessa forma. Fica esse formato meio estranho, porque a nossa rede é pequena, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, que está meio que no meio da rede, ele expande mais, tá vendo? Então, isso aqui significa o quê? A partir desse ponto, né, em 50 metros, eu chego nesse perímetro rosa aqui, ó. Tá? Então, na verdade, ele chega até aqui, na via, e até aqui na via. Aí, a 100 metros, eu chego até aqui na via, eu consigo virar aqui, chegar até aqui, tá? Então, eu tenho uma área de atuação. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma análise, isso aqui é vamos supor que é um município, eu tenho esses 4 pontos de parada, eu quero saber quais residências, elas não são contempladas com ponto de parada a menos de 100 metros. Esse é o que o mapa está mostrando. Tudo que está branco não é contemplado. Só o que está dentro desses polígonos que são contemplados. Tá? Essa é a ideia do Service Area. A gente pode fazer isso para várias coisas, como, por exemplo, o que eu comentei da polícia, ou então eu tenho vamos pensar aqui, um bombeiro, eu tenho recurso, por exemplo, para instalar um novo corpo de bombeiro na cidade. Onde que eu vou colocar? Você roda um Service Area desse em cada posto de bombeiro, né, cada brigada, e eu sei regiões da cidade que estão mais isoladas desses caras. E fala assim, ó, talvez essas aqui sejam regiões de potencial. Tá? Então, isso é o que a Service Area faz. Aqui a gente também consegue gerar a matriz origem-destino, tá, desses pontos. Então, por exemplo, vamos supor que sejam esses 4 pontos também. Obviamente não para esse caso, né, mas até para o cálculo lá que o Orlando comentou, lembra que você já deve ter visto isso também, na função de gravidade, a gente precisa de a distância entre os nós, né? Então, você pode selecionar aqui, por exemplo, o bus stop. Nesse caso, eu vou selecionar também o bus stop, ou seja, uma matriz quadrada aí. Seleciono a minha rede, falo para onde isso vai ser salvo. Vou salvar aqui em qualquer lugar. Vou chamar de OD. É a questão do local, né? Selecionar um banco de dados qualquer aqui. Dou criar. E aí ele vai fazer um cálculo de matriz de destino considerando a nossa rede. Tá? Ele não está calculando distância euclidiana, por exemplo. Ele está calculando distância na rota. Então aqui, ó, deixa eu ver em qual... Aqui não... Deixa eu ver só em qual que ele fica. Eu acho que é nessa OD Lines aqui. Ó, na OD Lines ele traz, então, né, ó, a distância, por exemplo, do ponto... deixa eu ver aqui... origem e destino. Ó. Então, do ponto 1 ao ponto 1, obviamente, é 0. Do 1 ao 2 é essa quilometragem. Do 1 ao 4 é essa, e assim por diante. Agora, a origem do 2 para o 4, ou seja, o inverso, né? Se a gente tivesse direção das vias, ele ia ter distâncias diferentes. Então, aqui, por exemplo, do 2 para o 1 é igual do 1 para o 2. Né, ó. Mas se a direção da via tivesse sido considerada, isso aqui ia ser diferente, com certeza. Tá? Então, também é uma ferramenta que dá para a gente usar aqui. Tem uma outra que é bem legal, que é essa aqui, ó, por exemplo, Find Closest Facility. Então, aqui, ó, deixa eu simular uma coisa aqui, para vocês verem. Eu vou criar agora, deixa eu criar um novo ponto aqui. Vou criar aqui uma feição pontual, chamada de roubo, vai ser do tipo ponto. Vou criar um ponto para ele aqui, ó. Eu vou dizer que nessa posição aqui, ó, aqui, deixa eu achar um lugar bem aqui, ó. Essa posição aqui teve um roubo, tá? Vou colocar um símbolo diferente para ele, esse quadradinho aí. E eu quero encontrar, vamos supor que isso aqui seja um vigilante, isso aqui é até um trabalho que a gente fez, que é inclusive
de onde surgiu aquele tutorial. Vamos supor que eu tenho a posição dos vigilantes em tempo real, ok? Está sendo recebido aqui no ArcGIS, e eu quero, a partir do momento que eu sei que teve um roubo nessa posição, ou uma tentativa, ou alguma coisa acontecendo naquele instante, eu quero achar, por exemplo, o vigilante que está mais próximo, considerando a rede, tá? Então, aqui eu consigo usar esse Find Closest Facility. Deixa eu só acabar a medição aqui, senão ele vai dar um stop, peraí. Então, vou nesse Find Closest Facility. Ele vai pedir quem que é esse incidente, que nesse caso seria o roubo. Quem são as facilities, nesse caso seriam os vigilantes, que nesse caso meu aqui está no Label Stop. Eu falo que eu quero o cara que esteja mais perto, que a minha rede só está usando o comprimento, e eu falo qual que é a rede que é para considerar. Nesse caso, eu posso falar assim, ó, eu quero que encontre só um vigilante. Ele vai encontrar o mais perto. Ó. A hora que eu traço aqui, ele encontra para mim o mais perto e traça a rota para ele já. Essa facility aqui é a mais perto. Na verdade, ele está fazendo do roubo até a facility, tá? Mas aí eu falo assim, ó, não, esse crime aqui ele é mais violento, eu quero que encontre 2 vigilantes. Deixa eu apagar aqui, esse aqui já criou. Eu fui criando um monte de coisa, agora não sei quem é quem aqui. Deve ser esse aqui. Beleza, apagou lá. Agora que eu quero que encontre, vou colocar 3 vigilantes. Então, roubo, buzz stop. Eu quero que, aqui de novo, metros, né? Metros, essa aqui é a minha rede. E eu quero que encontre 3 vigilantes. Vai fazer o mesmo procedimento. Obviamente, esse cara aqui vai ficar de fora. Se isso aqui fosse contramão, ó, por exemplo, essa via, provavelmente esse aqui entraria para vir por aqui, se aqui fosse mão, né? Esse aqui ficaria de fora. Ele achou os 3 lá, ó. Posso tentar mudar aqui. Os 3 vão por aqui para chegar até ele. Tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, só para dar um outro exemplo, né? Não tirar esse tema de roubo. Eu tenho um cliente, que é o que a gente fez no workshop recentemente, por exemplo, tem um cliente que a gente sabe a posição dele, ele comprou um determinado item da minha rede. Então, eu tenho nano stores espalhada por Campinas, ele comprou online e quer que entregue lá uma caixa de alguma coisa. Então, qual que é a loja mais próxima? Encontra as 3 mais próximas. Encontrou, seriam essas. Eu venho aqui nessa sequência de lojas, ele vai me mostrar qual loja é a mais perto, qual loja é mais longe. E aqui eu poderia ter uma coluna, por exemplo, ou várias, com todos os produtos que tem na minha loja. Tem cerveja, tem arroz, tem feijão. Aí você coloca lá a quantidade que tem em cada um. Isso pode ser automático, com o próprio sistema do caixa, que vai atualizando. E aí o sistema fala, encontrei a loja mais próxima. Tem todos os itens que ele quer? Não, falta um. Vê a segunda, tem tudo? Tem. Então vai dela. Já sai tudo dela, entendeu? Ou não tem um determinado item, comprou só um item, não tem, então pula para a segunda mais próxima, não tem, pula para a terceira, e assim por diante. Isso é feito, na verdade, com ferramentas como essa, tá? E aí tem outras coisas aqui, que dá para vocês navegarem, mas a sequência é sempre essa aí, tá? Não foge muito disso. Deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma pergunta? Vocês conseguiram ter uma ideia, pessoal, do todo, do que o ArcGIS... Assim, de novo, isso a gente fez, sei lá, mexeu em 1% das ferramentas, nem isso. A gente criou feições, criou um banco de dados, né? Vocês viram que tem diferentes tipos de feições, pode ser linear, pontual, pode ser raster, pode ser vetor, pode ser linha. A gente criou um mapa de densidade, vocês viram que isso é uma análise muito simples, que dá para ser usado para várias coisas. Várias aplicações para pensar crime, questão da saúde, a própria questão ambiental ali que a gente fez com as árvores. Então dá para usar em várias aplicações. Vimos como usar um mapa base para gerar um sistema viário, por exemplo. E aí tem que ter algumas atenções, como aquela questão dos pontos, tem que dar o split nas linhas, que nem a gente fez. Dá para considerar a direção de fluxo, aí utilizem lá o tutorial. Vou até colocar aqui o link para vocês. Ó. Tem algumas coisas. Agora que eu vi que o Elon entrou ali. Legal. Mas é isso, vocês têm alguma pergunta, sim? Eu sei que é muito rápido, né? Era mais para mostrar a ferramenta para vocês. Agora vocês podem explorar, pelo menos sabe como explorar.
vai sair do zero. Ok? Vocês têm alguma coisa para falar? Só para saber, assim, uma pergunta mais específica. Para uma pessoa assim, ser profissional para usar ArcGIS, é necessário ele entender e dominar a linguagem Python? Não é necessário. A grande questão é que a gente não está fazendo aqui, mas o GIS, uma das principais funcionalidades dele é você fazer busca espacial. Então, por exemplo, eu tenho uma base que tem muitas informações. Como é um exemplo de um cadastro técnico finalitário, você tem informação da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Transporte, tudo no mesmo banco de dados. Se você quer fazer buscas complexas, por exemplo, eu quero uma via onde tem uma determinada fiação e que eu sei que tem vegetação e que comumente tem acidentes. Então, esse tipo de busca, geralmente você faz com um script. E esse script pode ser um script em SQL, por exemplo, que é um script de busca em banco de dados, ou pode ser um script em alguma programação, a exemplo do Python. Acho que no ArcGIS você pode usar Python VB também dá para usar. Eu acho que o Python, você cria mais ferramentas no Arc2Box. Lá, teve uma que eu... Acho que eu tive que usar no mestrado, que ele não tinha, chamava Sanit, que era para fazer... era para fazer District, que era de um estrangeiro, você tinha que comprar lá o modelo, e o outro acho que era os polígonos de Thyssen. Também, que tinha que baixar, o cara fazia em Python. Você pode criar. Tem uma maneira bem fácil de criar isso com ferramentas que já estão dentro do ArcGIS. E quando você não tem a ferramenta... eu tenho lá, por exemplo, quero gerar uma TrueWorld com o código do doutorado. Então, eu pego esse script, encaixo dentro do ArcGIS e faço ele receber os inputs de outras ferramentas. Assim, para você utilizar isso profissionalmente, não precisa. Mas, obviamente, que assim como qualquer outra área, se você domina a programação, você vai conseguir fazer muitas coisas que o software não tem. Você vai conseguir criar novas soluções para a sua empresa, né? Para onde você trabalha. Essa é a grande questão. Mas, assim, de cara, eu já recomendo todos vocês, aos meus alunos, né, que eu oriento, já sabem muito bem. A programação, quem tem é diferenciado, né? Assim, você consegue criar coisas novas. Se você não tem a desenvoltura na programação, você vai depender de coisas que estão prontas. Em algumas situações, como no ArcGIS, você consegue usar o Model Builder e pegar coisas e encaixar, que é mais visual do que programação, que é bem simples, é uma baita sacada que eles tiveram. Mas você ainda depende das ferramentas que estão ali dentro. Se tem alguma coisa que não está, que você quer criar, não tem como fazer. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e depois a gente vai fazer um encontro lá no laboratório, mas aí fica muito mais fácil. A gente fica lá uma tarde inteira, dá para fazer muita coisa. E aí a ideia é, como você já tem uma noção de onde vem essa base viária, por exemplo, lá a gente já entrega para vocês uma base pronta, entendeu? Porque vocês viram, isso aí é braçal. É ficar clicando, é fazer direitinho e tal. Não precisa perder tempo fazendo. Mas o mais importante são aquelas ferramentas. A partir do momento que a rede está pronta, as ferramentas ali dá para a gente fazer para muitas aplicações usar, né? Então, um bom dia para vocês, bom trabalho aí. Para você também, Henrique. Tchau, tchau. Bom dia, professor. Bom dia. Falou, galera. Tchau, pessoal. Valeu.